você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la, ou então você pode ligá-la, ou ligar no seu aplicativo e me acompanhar nessa leitura. Gênesis 23, ou então acompanhar aqui mesmo, né? Atrás aqui por esse telão. E assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, é fronteiro a Manre, campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Capítulo 24. Versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava sobre tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Em cima desse texto que eu acabei de ler com você, eu gostaria de pensar em três perspectivas. Eu gostaria de pensar a respeito do futuro, e junto com a palavra futuro, se você tem costume de anotar, você pode associar a palavra futuro com a palavra esperança. Então, o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero pensar com vocês é como olhar para o futuro com esperança. O segundo tópico, ou a segunda parte desse texto que eu quero pensar com vocês, é como resolver o meu passado. Eu vou usar a palavra passado, e você pode associar a palavra passado com a palavra maturidade. Então, como resolver o meu passado com maturidade. E em terceiro lugar, eu vou usar a palavra presente e juntar a palavra presente à palavra sabedoria. Como olhar para o futuro com esperança, como resolver o meu passado com maturidade e como viver o meu presente com sabedoria. Então, esperança, maturidade e sabedoria. Você pode repetir comigo essas três palavras? Esperança, maturidade, sabedoria. Quando eu leio o versículo 1 de Gênesis 24, que Abraão já era idoso, e aí, para dar uma ênfase maior, diz assim, bem avançado em idade, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Quando você lê essa expressão, o Senhor em tudo o havia abençoado, se Abraão pudesse olhar para mim, ele ia dizer o significado dessas palavras da seguinte forma: Edson, o que isso quer dizer é o seguinte: tudo o que Deus tinha para eu fazer, eu fiz. Tudo o que Deus desejou que eu viesse possuir,
eu possuir. Aonde Deus me mandou para ir, eu fui. E tudo que Deus desejou que eu viesse a ser, eu me tornei. Então eu fui, eu estive, eu tive, tudo fala de uma vida completa. No ser, no estar, no ter, no possuir, no fazer. Em outras palavras, Abraão poderia muito bem dizer assim: chega, eu já fui alvo de tudo que Deus tinha para mim, eu não preciso fazer mais nada, eu posso agora me recolher e ir aos meus pais, eu posso morrer em paz, porque além de ter, fazer e ser e estar dentro de tudo que Deus teve para mim, agora eu posso ir embora, eu posso partir para a eternidade satisfeito, avançado em dias, porque eu não tenho mais nada para fazer. Então eu estou satisfeito por tudo que Deus realizou na minha vida. É mais ou menos isso que está no versículo 1. Em tudo o Senhor o havia abençoado. Quantos aqui querem ser abençoados em tudo, em todas as áreas da sua vida? Isso é maravilhoso. Você ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Só que o Abraão, ele não pensa como a maioria de nós pensa. Na verdade, não tem como pensar de outra forma se você conhecer o Deus. Não existe como você pensar só em você, só o que você teve, só o que você conquistou, só o que você fez, só aonde você realizou, só centralizado em você, dizendo: estou satisfeito, consegui tudo, agora pronto, eu já posso ir embora. Não existe possibilidade de alguém que conheceu o Evangelho de Jesus viver dessa forma. O Abraão poderia dizer: já estou velho e avançado em idade, pronto, acabou. Mas ele não faz isso. O Abraão consegue, mesmo em idade avançada e sendo abençoado por tudo que Deus tinha para realizar na vida dele, ele poderia muito bem dizer: chega, mas ele não faz isso. Ele olha para o futuro com esperança, porque ele sabe que ele tem um filho chamado Isaac, e em seu filho existe as promessas de tudo aquilo que Deus tinha feito para ele. Então ele olha para Isaac e ele diz: a minha missão não está cumprida. Eu sou um homem idoso, avançado em idade, em tudo eu estou abençoado, mas ainda eu consigo fazer alguma coisa, que é olhar para o futuro com esperança, e eu não posso partir sem me preocupar com o futuro do meu filho. Eu preciso dar algumas orientações ao meu servo, de que o meu filho não pode casar com uma cananeia, de que o meu filho não pode retornar à terra da onde ele saiu. Eu preciso enxergar o futuro com essa esperança, e antes de eu partir, eu tenho que dar essas diretrizes para o meu servo. Toda pessoa que conhece Jesus, ele não consegue partir pensando só nele. Ele não consegue viver pensando só nele. E não importa a idade, se ele tem 30 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos. Não importa se ele tem 10 anos de cristão, 20 anos, 50 anos. Não importa. Se ele conheceu Jesus, ele sempre vai estar olhando para a próxima geração. A Priscila está aqui, ela sempre vai para Israel. Uma vez eu levei uma lavada lá em Israel. Nós somos de um vale lá, e era um vale só de tâmaras. Muitas tâmaras, muito bonita, aquelas árvores, tudo. Uma plantação de tâmaras. E tinha uma plaquinha lá que estava escrito em árabe, aramaico ou hebraico, eu não sei. E aí eu perguntei para o guia: o que é que está escrito aqui nessa plaquinha? E aí o guia olhou para mim e disse assim: aqui está escrito assim: quem planta tâmaras não come tâmaras. Eu falei assim: mas quem que é o tonto então que vai plantar tâmara? Aí ele olhou para mim e disse assim: assim pensam os medíocres. Eu podia dormir sem essa, né? Quem é o tonto que vai plantar tâmara? Porque quem planta tâmaras não come tâmaras. E aí eu perguntei para ele: quem que é o
tonto que vai plantar tâmara então, porque não vai comer. Ele diz assim: quem planta tâmaras não está pensando na sua geração. Quem planta tâmaras, porque leva de 60 a 80 anos para produzir o fruto, uma árvore de tâmaras. Quem planta tâmaras não está pensando na sua geração. Quem planta tâmaras está pensando na próxima geração. E eu saí dali naquele dia dizendo: uau, que lição extraordinária. Quem conhece a graça de Jesus, quem conhece o Evangelho de Jesus, não consegue pensar só em si. Suas ações, seus atos, suas preocupações, sempre é voltado para a próxima geração. Vocês lembram do terremoto de 2010 no Haiti? E eu corri para o terremoto, eu corri para aquele lugar onde eu vi as crianças, tirei muitas crianças do lixo. Eu cheguei naquele país, eu não tinha para quem ligar, eu não tinha onde dormir, eu não sabia se tinha hotel em pé, porque estava tudo destruído. Era quase 2 milhões de pessoas vivendo nas ruas, em tendas, todo sujo, crianças comendo barro, crianças comendo papelão. Eu vi crianças que pegavam papelão e misturavam com água suja e faziam uma sopa daquele papelão, e aquelas crianças cheias de furúnculos, e era aquilo que eles comiam porque não tinha comida. E eu comecei a pegar aquelas crianças, e eu comecei a cuidar daquelas crianças. Voltei para o Brasil e comecei a chorar com as igrejas: por favor, me ajude a fazer alguma coisa pelos órfãos daquela nação. E comecei a levar um grupo, e levei 2 grupos, e levei vários grupos. Eu lembro que quando foi na 5ª caravana que eu levei, eu fiquei tão chocado com a corrupção naquele país, que a gente começou a montar os orfanatos, e eu levava remédios, comidas, eu levava kits de higiene, e de repente eu vi pessoas fazendo com essas coisas que eram destinadas às crianças, coisas que não podia ser feito, vendiam. Eu fiquei muito revoltado com aquilo, eu disse: não pode fazer isso. E eu lembro que eu subi no telhado da casa do pastor Fred, tinha uma laje, e eu comecei a chorar, eu passei essa noite toda chorando. O pastor Fred viu, subiu lá e disse: o que foi, Edson? Eu falei: pastor Fred, eu desisto do Haiti, eu não venho mais para essa nação. Era a 5ª vez que eu estava entrando no país. Eu disse: eu não venho mais para esse país. Ele disse: por quê, Edson? Nós precisamos de você. E eu disse: pastor, olha aqui que esses homens fazem com aquilo que a gente traz para as crianças. E ele disse assim: perdoa, esse é um país muito corrupto, perdoa esses homens, mas por favor, não desista do Haiti. Eu falei para ele: pastor, desculpa, eu não venho mais para o Haiti, eu não posso perder, é muita coisa, eu vou passando nas igrejas, pastor, as pessoas me dão ofertas, as pessoas me ajudam, e chega aqui, esses donos desses orfanatos, em vez de dar o remédio para as crianças, eles vendem, a comida das crianças, eles vendem. Eu não posso, pastor, fazer isso. E eu fiquei chorando, o pastor desceu, e eu fiquei aquela madrugada naquela laje. Quando foi umas 3 horas da manhã, o Senhor perguntou para mim por que eu estava desanimado com o Haiti. E eu disse: é por isso, Senhor. Olha o que eu faço, eu passo meses correndo atrás desses recursos, e olha o que essas pessoas fizeram. E o Senhor falou comigo: você está assim porque você colocou o foco em pessoas erradas. Eu não te enviei essa nação para cuidar dessas pessoas, desses adultos. Eu te enviei essa nação para cuidar dos meus pequeninos. Salmo 65:8, Deus diz: eu sou o pai dos órfãos, eu te enviei aqui para cuidar dos meus filhos. Se concentre nos meus filhos, cuide dos meus filhos. E eu desci daquela laje de madrugada, e pela manhã, no café da manhã, o pastor Fred me viu, eu estava com um sorriso. E ele disse: pelo jeito, você foi visitado por Deus? Você não vai desistir da nossa nação? Eu disse: não, pastor Fred, eu não vou desistir do Haiti. Deus me deu uma estratégia: Edson, você não pode ficar vindo aqui de cada 6 em 6 meses. Você tem que montar uma base nessa nação. Você tem que trazer missionários para viver nessa nação. Esses missionários têm que cuidar dos orfanatos. Os médicos têm que cuidar dos orfanatos.
os odontólogos têm que cuidar dos órfãos. Você precisa montar aqui uma base onde os missionários criem uma classe de escola dominical, onde os orfanatos sejam evangelizados, onde eles possam supervisionar esses orfanatos. E aí Deus me deu a estratégia. Montamos uma base missionária no Haiti. Na nossa base missionária nós temos missionários do Haiti, missionários da República Dominicana, missionários do Sudão, missionários do Chile, missionários do Uruguai. Nós temos na nossa base missionários da Guatemala, missionários do México, missionários brasileiros que são os nossos líderes. Hoje nós temos uma base extraordinária. E eu fiquei, aquela era a 5ª vez que eu tinha entrado lá. Depois disso, depois dessa 5ª vez, eu entrei mais 28 vezes naquela nação. Hoje nós temos esses órfãos. Fizemos agora um encontro anual que a gente faz só dos órfãos. Mais de 300 órfãos, todos vestidos de bata. Um coral lindo, cantando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus me fez olhar para essa outra geração. Eu não podia ficar olhando só para mim. Deus diz, olha para os meus filhos, cuide dos meus filhos, pense nesses pequenininhos, tenha uma visão de médio e longo prazo, invista neles. E hoje nós temos órfãos que o sonho deles, eles me procuram. Desde pequenininho eles faziam um desenho e me davam. Eu tenho esses desenhos guardados. Um garoto pequenininho no desenho com uma Bíblia pregando o Evangelho. E era esse menino dizendo para mim, missionário Edson, quando eu crescer, eu vou ser igual você, eu vou ser missionário, eu vou ser pregador. E nós temos um hoje que é pastor no orfanato. E uma das nações que vocês sabem que é a mais pobre do nosso continente. Mas Deus está acendendo luzes lá. E eu tenho certeza que muito em breve, em poucos anos, aquela meninada toda da igreja do pastor Fred, tem 3 fazendo faculdades hoje. Serão líderes que Deus vai levantar. Então quem tem uma experiência com Jesus, ouve a voz de Jesus, não consegue ficar mais vivendo, pensando só em si. Ele consegue olhar para a próxima geração. Olha aquilo que está acontecendo no Paquistão. É uma das nações, pode olhar na lista de perseguição dos cristãos, é uma das nações que mais executam cristãos no mundo. O ano passado foi a nação que mais matou cristãos no mundo. Mataram 801 cristãos o ano passado. Executaram esses irmãos, fora aqueles que ninguém sabe onde é que foram parar. Uma nação fechada, é uma república islâmica, não é apenas uma nação muçulmana. É uma república islâmica fechada. Nos ameaçaram com metralhadora, com pistolas. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer nessa nação? O que eu vou fazer aqui? E aí, eu vendo aquelas crianças escravas trabalhando em tijolos, sem estudar, sem poder falar, analfabetos. Eu disse, Senhor, a gente pode fazer alguma coisa aqui. A gente pode começar alguma coisa aqui. A gente já tinha construído uma igreja, a igreja já estava inaugurada, a gente estava treinando evangelistas, crescendo. Mas o Senhor me disse, foca nessas crianças para a próxima geração. E hoje nós temos uma escola, e você pode não acreditar, mas nós temos a licença do governo paquistanês para que a nossa escola funcione de forma legalizada. E nós temos hoje 179 crianças aprendendo o urdu e aprendendo em inglês também, porque a nossa visão é que eles sejam pregadores do Evangelho. Olhando para a próxima geração. Não tem como, querido. Quando você fica pensando no meu gato, no meu cachorro, no meu apartamento, no meu dinheiro, no meu negócio, no meu ministério, nas minhas coisas, você pensa só em você. Você não conheceu o Evangelho de Jesus. Você não conheceu o Deus de Abraão, que o Deus de Abraão vai te dar tudo, vai suprir, vai completar, mas Ele vai fazer você olhar para o futuro com esperança. Vai para o Camboja, vai lá visitar as nossas igrejas no Camboja. Eu não tenho estudo, eu saí da escola com 9 anos de idade, e há 7 anos atrás eu estava no Camboja e eu conheci algumas moças, que elas disseram, a gente queria cuidar dessas aldeias. A gente queria evangelizar essas aldeias. Abrir uma escola aqui. Mas a gente não tem dinheiro para fazer faculdade. Para nos formarmos em pedagogia.
Então eu comecei a investigar junto com o missionário Everson e a missionária Dani. Quanto é que custa a faculdade dessas meninas? Eu nunca tive faculdade. Eu nunca fiz nenhum ginásio. Mas eu olhei para aquelas moças e nós juntos dissemos: vocês três vão para a faculdade. Nós vamos investir no futuro de vocês e no futuro dessas crianças. Hoje você chega lá e você tem professoras formadas dando aula para centenas e centenas de crianças. São mais de 300 crianças no Camboja. E são essas meninas que eu poderia olhar assim e dizer assim: bom, eu nunca fui para a escola, nunca fiz uma universidade, uma faculdade, para que eu vou investir na vida de outras pessoas? Isso é mesquinhez. Eu não alcancei, mas outras pessoas podem alcançar. O Davi, Deus viu o desejo no coração dele quando ele disse: eu quero construir um templo para ti, Deus, esse é o meu sonho. Deus disse: Davi, o seu sonho é muito bonito, é maravilhoso, mas Davi, você não vai poder construir esse templo. Você derramou sangue inocente. Eu não posso permitir que as suas mãos construam esse templo, Davi. Então, Davi, você não vai construir esse templo. E o Davi, se fosse como muitos hoje, ia dizer assim: se eu não construo, ninguém vai construir. Se eu não faço, ninguém vai fazer. Se eu não fui, ninguém vai ir. Se eu não conquistei, ninguém vai conquistar. Quem não conhece Jesus age assim. Mas quem conhece Deus, Davi disse: eu não posso. Eu não posso ver o meu sonho realizado, mas o meu sonho vai ser realizado através de outro, porque o meu sonho não é para a minha glória, o meu sonho é para a glória de Deus. Então eu não vou ver esse templo ser uma realidade, mas eu vou pegar todo o meu dinheiro, meu ouro, minha prata, minhas pedras preciosas, tudo que eu puder, eu vou investir para que Salomão, meu filho, construa um templo para a glória do Deus de Israel. Ou seja, eu não faço, não vou poder fazer, mas eu posso apoiar outras pessoas que vão poder fazer. Martim Lutero Júnior disse: ainda que eu soubesse que eu vou morrer amanhã, hoje eu plantaria a minha macieira. É porque você não está pensando em você. Se você está pensando só em você, você vai dizer: para que eu vou plantar uma macieira se eu vou morrer amanhã? Agora, quando você pensa na próxima geração, você diz: mesmo que eu vou morrer amanhã, eu vou plantar uma macieira, porque vai trazer benefícios para a próxima geração. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Então, o Abraão é esse homem que consegue olhar para o futuro com esperança. Ele não fica ensimesmado, ele não fica ostracizado, ele não fica fechado em si. Mesmo na idade avançada, ele ainda consegue olhar para frente e dizer: eu vou preparar o caminho para o meu filho, porque Deus tem um plano para a vida dele e eu não vou deixá-lo sem instrução. Eu vou criar meios, sonhos e visões para que o futuro dele seja abençoado. E você, como é que você está enxergando o futuro? O seu futuro é enxergado só em você? É o seu trabalho? É a sua universidade? É a sua faculdade? É o seu apartamento? É o seu carrinho? É o seu cachorrinho? É a pulguinha do seu cachorrinho? Tudo voltado para você? Se assim é, você ainda não conheceu o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus te faz ter a certeza de que Deus vai te abençoar em tudo. Mas Ele vai te abençoar em tudo, porque essa estrutura será usada para abençoar a futura geração. Tem que olhar para frente. Mas a gente aprende com Abraão um outro segredo, que é resolver o passado com maturidade. Sara foi uma bênção na vida de Abraão por muitos anos. A mulher da sua vida, que sofreu com ele, que padeceu com ele, que se alegrou com ele, que desfrutou do milagre com ele, a sua parceira, a mulher que esteve junto com ele, a alegria de Deus para a vida dele. Só que agora ele está diante de um cadáver. Ela foi uma alegria, mas agora não é mais. Ela foi uma bênção, mas agora não é mais. Ela foi um sucesso, mas agora não é mais.
Agora o que Abraão tem diante de si é um defunto, é um cadáver. E existem pessoas que não sabem tratar isso com maturidade. Existem pessoas que vão pegar o cadáver, que vão jogar nas costas e que vão dizer: vou continuar a minha jornada carregando esse defunto nas minhas costas, porque eu não consigo viver sem isso, porque isso aqui foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção, agora não é mais. Foi uma porta que Deus abriu no passado, mas agora não é mais. Foi alguém que Deus levantou para ser uma bênção no passado para a sua vida, mas agora não é mais. Foi algo que aconteceu maravilhoso na sua vida no passado, mas acabou, morreu, e tem gente que não sabe lidar com isso. Pessoas que foram traídas, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram maltratadas, pessoas que foram vendidas, pessoas que foram difamadas, pessoas que erraram no passado, mas ficou lá atrás. E tem pessoas que não sabem conviver com isso. Amarra o defunto nas costas. E se você conviver com um defunto, aonde você passar vai cheirar mal. Você não pode arrastar o defunto com você. Você não pode levar essas coisas com você. Quantas pessoas que o ministério foi uma bênção? Foi. Que aquele seminário foi uma bênção? Foi. Aquele recurso foi uma bênção? Foi. Aquele relacionamento foi uma bênção? Foi. Mas morreu, agora é defunto, e defunto não pode ser arrastado. Defunto tem que se pegar uma capela, tem que se pegar uma cova, uma caverna, e o texto diz que Abraão, ele veio, ele chorou, diz o versículo de número 3 e 4, ele chorou, ele lamentou, versículo 2 de Gênesis 23, Abraão lamentou e chorou por Sara, ele teve luto de pelo menos 7 dias, só que depois de chorar e de passar pelo luto, ele sabia que não podia ficar preso a esse defunto. E ele diz: eu preciso de um lugar para sepultar o meu defunto, para sepultar a minha morta. E ele compra uma caverna, e ele vai e coloca o defunto nessa caverna, roda uma pedra para lá. Ele consegue resolver o seu passado com maturidade, e ele levanta a cabeça e ele segue a vida. Quantos de nós somos presos ao passado? Amarrados a acontecimentos, sejam bons ou ruins, mas ficaram para trás. Já não são mais. Mas a gente fica arrastando. A gente não consegue se desvencilhar. Por isso tudo que a gente vai fazer cheira mal. Aonde a gente passa, cheira mal, porque a gente está carregando um defunto. A gente não conseguiu uma caverna para colocá-lo, a gente não sabe tratar do nosso passado. Eu lembro quando eu me converti, e Deus falou comigo no meio dos eucaliptos, enquanto eu pregava para as árvores, e o Senhor, muitos de vocês já conhecem a minha história, aquela luz, tipo um laser que veio e entrou no meu ouvido, e começou a queimar, e a queimar, e a queimar, e a queimar. Eu acho que eu perdi uns 5 quilos aquele dia. E eu gritava, e aquela voz dizia: eu te levarei às nações da terra como mensageiro das boas novas. Gente, eu estava fugindo da polícia. Eu tinha 19 processos. O meu corpo cheio de tatuagem. Eu não tinha isso que eles falavam de teologia. Eu ia lá saber o que era teologia. Eu era tão ignorante que para mim Jesus era paraense. Porque eles falaram lá que Jesus tinha nascido em Belém. Mas era o Belém da Judéia e não o Belém do Pará. Então, para mim, Jesus era brasileiro. Ignorante, profundamente ignorante, não sabia de nada. E aí, quando eu saí do meio daquelas árvores, encontrei com um obreiro e contei para ele que Deus, ele me viu todo molhado. Ele perguntou: você entrou no rio? O que aconteceu? Eu falei: não, cara, isso aqui é o poder de Deus, está me queimando, está me queimando. O que Deus falou com você? Eu falei: Deus disse que eu vou ser o mensageiro das boas novas às nações da terra. Eu ia lá saber o que era nações da terra. Eu não sabia o que era nações da terra. Eu vivi dos 10 aos 18 no mundo do crime. E aí eu comecei a falar para esse obreiro.
E ele olhou para mim e falou bem assim: rapaz, você está aqui fugindo da polícia, você não tem estudo, cara. Você tem um corpo cheio de tatuagem, você fala na gíria. Você tem um monte de processo, você não tem teologia. Eu ia lá saber, não tinha nada mesmo. Tudo que esse meu amigo Jorge falou era verdade. Mas era verdade a respeito do meu passado. O que Deus falou comigo no meio daquelas árvores era uma verdade. Mas era uma verdade a respeito do meu futuro. Então, entre a realidade e a verdade do meu passado, e a verdade e a realidade do meu futuro que Deus tinha me falado, eu deixei a verdade e a realidade do meu passado para trás e olhei para frente do futuro cheio de esperança que Deus tinha para mim. E eu continuei pregando para aquelas árvores. Eu continuei pregando para elas. 9 meses pregando para aquelas árvores. Quando eu saí da casa de recuperação, eu tive um sonho que eu estava indo para o Amazonas. Peguei minha mochila e fiquei 5 meses e meio de carona indo para o Amazonas. Quando eu cheguei, peguei um barco em Belém do Pará. E 7 dias depois eu estava chegando em Manaus. E eu olhei para aquele monte de árvores para tudo quanto é lado. Eu disse: meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir pregar para tudo isso, pelo amor de Deus. O Senhor já me tirou lá de pregar para as árvores. É muita árvore, Senhor. E eu mal sabia que era lá que Deus ia começar o meu ministério. Eu já preguei em 94 países do mundo. De países que eu já fui mais de 50 vezes. Sabe por quê? Porque eu aprendi a tratar do meu passado com maturidade. Vocês podem ver que eu não tenho dificuldade de falar do meu passado. Porque ele foi muito bem sepultado. Sepultado pelo sangue de Jesus, sepultado pelo Espírito Santo, sepultado pela palavra de Deus. Assim que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que todas elas foram feitas novas. Deus me ajudou a não ficar carregando esses defuntos. Ficou para trás. E eu venho aqui hoje para dizer isso para você, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Coloca esse defunto na sepultura. É hoje. É hoje. Casamento que deu errado. Uma empresa que não deu certo. Ou um negócio que deu certo, mas só até certo ponto. E agora Deus está fazendo outras coisas para a sua vida, mas você não consegue enxergar, porque você está apegado àquilo que foi, mas que hoje não é mais. E eu não estou dizendo que você não deve olhar para trás, mas existem 2 formas ruins de você olhar para trás. Eu vou falar rapidamente para vocês dessas 2 formas. Primeiro, existe a forma de você olhar para o seu passado com aquilo que nós chamamos de saudosismo. Todos nós temos esse saudosismo que cria em nós aquilo que nós chamamos de nostalgia. Nós olhamos para o passado com nostalgia. E essa é uma forma errada de olhar para o passado. Por quê? Porque a frase de uma pessoa nostálgica é essa: puxa vida, eu era feliz e não sabia. Não é isso? A gente olha lá para trás, principalmente o pessoal da minha idade, diz: vejo eles falando, na minha época eu rodava peão, na minha época eu empinava pipa, na minha época eu jogava bolinha de gude. Os meninos de hoje são todos os infelizes da vida, porque não sabem o que é ser feliz. Então a gente fica, os tempos mudam, e a gente quer que o tempo permaneça o mesmo, e a gente fala para os nossos filhos: não, nós soubemos o que era ser feliz, vocês não sabem. Por quê? Porque as diversões hoje são diferentes, são mais por computador, por celulares, são mais digitais, e porque a gente não teve isso. Eu tinha um iPad na época, chamava Aquaflash. Aí a aguinha assim, a argolinha para cair. Não é errado você olhar para trás. Agora, quando você olha com nostalgia, porque a nostalgia faz o quê? A nostalgia faz você idealizar o seu passado e você dizer assim: puxa, naquele tempo eu era feliz. E você, como nostálgico, quer reviver aqueles momentos aqui e agora. Não vai.
passou. Você não vai reviver, porque o nostálgico, ele lembra do passado e ele quer transferir aqui agora para o presente o sentimento idealizado que ele tinha lá atrás. Então ele quer reviver o passado dele. Essa é uma forma errada de olhar para o passado. Mas a gente tem uma outra forma errada de olhar para o passado, que é a melancolia. Então a nostalgia diz assim: eu queria viver novamente o meu passado. Eu queria reviver as minhas histórias, os meus sentimentos. O melancólico, ele tem saudade, o nostálgico tem saudade do que viveu. E o melancólico tem saudade daquilo que ele não viveu. Então o nostálgico quer voltar para reviver. O melancólico quer voltar para reinscrever. Porque o melancólico diz assim: se eu pudesse voltar ao passado, com certeza essa mulher não seria minha sogra hoje. Eu ia dizer não mesmo naquele dia. O dia que ela me convidou, que ele me convidou para poder casar, eu diria não. Se eu pudesse voltar ao passado, eu jamais entraria naquela faculdade, eu jamais entraria naquela empresa. O melancólico é assim. Ele quer voltar ao passado para ter uma nova oportunidade, para poder corrigir erros que ele cometeu, para poder reinscrever a sua história de novo. E nem o nostálgico, nem o melancólico pode, não tem mais chance. Não tem como mais você voltar lá, nem para reviver e nem para reinventar. Entenda isso. Que você precisa pegar é o seu passado, seja ele de nostalgia ou seja ele de melancolia, e na presença de Deus dizer: Senhor, me arruma uma cova, por favor, aonde eu possa pegar esses defuntos, aonde eu possa pegar isso e eu possa colocar com maturidade dentro dessa cova e ser livre para viver os planos que o Senhor tem para mim. Davi nos ensina isso, gente. O menino está doente, Davi para de comer, Davi vai jejuar e entra no templo, e ele está lá orando: Senhor, cura o menino, cura o menino, cura o menino. E as pessoas queriam dar água e comida para Davi, e Davi dizia: eu não quero água, não quero comida, não quero nada. Eu estou em jejum. E passa 1 dia, e 5 dias, e 6 dias, e 7 dias, e Davi não quer comer nada, não toma banho, não se arruma, chorando diante de Deus pela criança. E de repente ele escutou um murmúrio entre os líderes, e ele se levanta e pergunta: escute, a criança morreu? E aí os sacerdotes, com medo de Davi cometer alguma loucura, eles disseram: sim, Davi, a criança morreu. Aí de repente o Davi se levantou, o Davi foi para sua casa, tomou um banho, vestiu-se de suas roupas novas, voltou para o templo, ofereceu sacrifícios com os sacerdotes, e passou aquele dia adorando a Deus, cantando e adorando e servindo a Deus. E os líderes de Israel disseram: o que é isso que aconteceu, Davi? Porque enquanto a criança estava viva, você chorava. E agora que a criança morreu, você está aqui feliz, adorando, servindo ao Senhor. E o Davi disse assim: não, porque eu aprendi. Eu aprendi que enquanto a criança estava viva, existia a oportunidade de Deus ter misericórdia e curá-la. Deus poderia curá-la, mas agora a criança morreu. Agora a criança não virá a mim. Eu que vou ao encontro dela agora. Por isso eu não posso ficar preso a ela, porque eu tinha que estar grudado a ela enquanto tinha esperança, porque ela estava viva. Mas agora ela morreu, o lugar dela é na sepultura. E eu preciso viver os planos de Deus para a minha vida. Quantos estão me entendendo? Eu estou falando para a gente aqui que precisa hoje dizer: Jesus. Eu não estou dizendo que você não tem que chorar. Eu não estou dizendo que você não tem que lamentar, que você não tem que passar o luto. Tem sim. Precisa, isso faz bem. Tem que chorar, tem que gemer, tem que sentir o sofrimento, tem que sentir a perda, tem que sentir isso. Eu não estou negando nada disso. Mas ficar preso a isso a vida toda. Cuidado, veja se a irmã não se machucou, por gentileza, ajude.
mas ficar preso a isso a vida toda. Não se machucou, né? Tá tudo bem? Que bom que ela não se machucou. Quantos estão me entendendo? Então você ficar preso a essas coisas vai azedar a sua vida. O que você precisa falar: Senhor, me arruma uma sepultura para colocar esse morto, porque eu preciso viver para a tua glória. E eu termino dizendo no capítulo 24. Primeiro é olhar para o futuro com, depois é resolver o passado com, e agora é viver o presente com sabedoria. Por quê que eu estou tirando essa lição desse texto? Porque o Abraão chamou o seu servo, nós acreditamos que é o Eliezer, o Damasceno, e disse assim: coloque a sua mão debaixo da minha coxa e jure para mim. Você precisa jurar de que você não vai deixar o meu filho casar com as mulheres cananeias, porque não pode misturar a semente. E em segundo lugar, você não vai deixar o meu filho ir lá na terra da onde eu saí. Não faça isso. Mas que você vai lá buscar uma esposa para o meu filho na minha parentela, e você vai trazer a moça para casar com o meu filho. E aí o servo de Abraão olhou para ele e fez algo lindo. Isso aqui é extraordinário. Ele disse assim: mas Abraão, eu sei que o seu Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, te abençoa em tudo, tem todos esses planos. Você está preocupado com o futuro. Você se desvencilhou com sabedoria do passado. Eu sei de tudo isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu for lá e achar a moça e contar os planos do teu Deus para a moça? Mas você sabe que as pessoas têm livre-arbítrio. E se a moça, após ouvir toda a minha história, disser para mim assim: é bonita a sua história, legal a história do Deus do seu Senhor, do Abraão, mas é o seguinte, eu não quero deixar minha família. Eu não vou. O Abraão não tinha pensado nisso. A cabeça de Abraão é: você vai lá, você vai achar e você vai trazer. E o servo de Abraão disse assim: peraí, Abraão, a gente precisa agir com sabedoria. Porque se eu chego lá e eu conto a história, e a moça vai dizer assim: eu não quero ir com você. Ele diz no versículo 5: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, eu crio um plano B. Aí o Abraão disse assim: não, peraí, vamos pensar direito. Você vai lá, você vai achar a mulher, o anjo vai guiar você, você vai achar a mulher, vai contar a história, e ela virá. O Deus dos céus vai conduzi-la até o meu filho. Mas, se por acaso a mulher não quiser vir, então você está livre do seu juramento. Mas, por favor, não faça o meu filho retornar para lá. Porque eu saí de lá e a minha descendência não vai retornar para lá. O que é isso, irmãos? É viver o presente com sabedoria. Porque no presente a gente faz planos. A gente tem sonhos. A gente cria projetos. Que faculdade eu vou fazer? Aonde eu vou morar? Possivelmente com quem vou me casar? Quais são as coisas que eu quero me envolver enquanto eu estou aqui na terra? Quais são as obras, as ações, os projetos? E a gente começa a criar um monte de coisa. Mas não significa que isso vai acontecer. Não significa que todos os nossos sonhos vão se tornar realidade. Não significa que todos os nossos planos vão dar certo. E aí, se você vive o presente com sabedoria, e uma porta se fecha, você não vai murmurar. Você vai dizer: essa porta se fechou, não é porque Deus não gosta de mim, não é porque Deus não ouve a minha oração. Essa porta se fechou, ou essa porta não se abriu ainda, é porque existe um Deus soberano que tem um tempo para todas as coisas. E se Ele disse não para esse projeto, não é porque o meu projeto é ruim, é porque Ele tem um projeto melhor para a minha vida. É crer na soberania de Deus. É crer que você faz planos. Quantos planos eu já fiz?
E nenhum deles, muitos deles não se cumpriu. Eu poderia escrever um livro de planos e de projetos que eu fiz e não fiz para minha glória. Eu fiz tudo para a glória de Deus. Tem a ver com salvação de almas, tem a ver com plantação de igrejas, tem a ver com nações sendo abençoadas, tem a ver com missionários, tem a ver com projetos, e não se cumpriram. E eu poderia dizer: Deus, aonde é que o Senhor está? Eu pensei que o Senhor apoiava porque esse projeto é seu. E por que o Senhor não abriu a porta? Por que o Senhor permitiu isso? Nunca fiz isso, porque eu sempre acreditei na soberania de Deus de viver o presente com sabedoria. Eu faço planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Então olhe essa pessoa que está do seu lado com bastante carinho, diga assim: viva o futuro, enxergue o futuro com esperança. Resolva o seu passado com maturidade. E viva o seu presente com sabedoria. Você vai fazer muitos planos, mas nem todos eles vão se cumprir. E quando não se cumprir, por favor, não murmura não. Não murmura não. Pode ser que esse plano não aconteceu, mas Deus tem planos melhores para a sua vida. E os planos de Deus jamais serão frustrados. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você. A nossa irmã que caiu ali, a alma dela subiu, né? Não se machucou não, né, irmã? Ah, então tá bom, glória a Deus. Esses dias eu estava com um amigo meu, pastor Léo, ele foi sentar também, e eu era o pregador. Na hora que ele sentou, aconteceu a mesma coisa. E aí eu não consegui parar de dar risada. Tive que pedir perdão para Deus. Porque eu só vi a perna dele para cima, né? Deus abençoe, irmã. Assim vai ser a vinda de Jesus. Na hora que você menos espera, pô. Aí não é a cadeira que se abre, vai ser os céus, né? Você pode segurar a mão da pessoa que está do seu lado? Você pode orar por ela nessas 3 áreas da vida dela? Você pode orar assim: Senhor, ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã a enxergar o futuro com esperança. Se a sua família está aqui, você puder procurar a sua família, faça isso, por favor, esteja com a sua família. Se você de repente veio aqui sozinho, você não conhece ninguém, e tem uma outra pessoa que está só perto de você, se junte a essa pessoa e diga: você pode orar por mim, por gentileza? Você pode orar pelo meu passado, para que Deus me ajude a tratar do meu passado com maturidade, para que eu não venha carregar mais defuntos. Eu não quero levar mau cheiro comigo. Eu quero uma caverna para sepultar os meus defuntos. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre para o novo que Deus tem para mim. Diga: me ajuda em oração para eu viver o meu presente com sabedoria. Quando um namoro terminar, que eu não me azede. Quando um noivado terminar, que eu não me desespere. Quando um emprego fechar a porta, que eu não entre em crise. Quando uma coisa que eu sonho tanto não aconteceu ainda, que eu não entre em desespero, mas que eu saiba viver o presente com sabedoria, crendo que Deus é soberano e está escrevendo a minha história, e que eu estou preparado para as mudanças dele, e que não são os meus planos que vão prevalecer, mas os planos dele para a minha vida. Seus planos são melhores. Senhor, obrigado pela vida do pastor Marcos Rosa. Obrigado pela sua família e pela equipe de pastores e obreiros aqui dessa igreja. Obrigado por esse final de semana tão abençoado que o Senhor nos deu. Obrigado pela tua palavra, que nos quebranta, que nos desafia. Por favor, talvez tenha pessoas aqui que já estão abençoadas em tudo, mas não perceberam ainda que talvez tem jovens aqui nessa igreja que precisam de uma faculdade, mas não tem dinheiro, que precisam ir para um seminário, mas não tem recursos, que precisam fazer um curso profissionalizante, mas não tem. E
talvez não seja parentes, talvez seja pessoas que vivem em outros bairros, mas são daqui da nossa comunidade. Faz os irmãos enxergarem o futuro na vida dessa pessoa, Senhor. Coloca pessoas no nosso caminho, para que a gente possa enxergar o futuro na vida deles e investir no futuro deles. Ajuda-nos a olhar para as crianças desse mundo. Ajuda-nos a olhar para os meninos desse mundo e enxergar um futuro de esperança na vida deles. Ajuda-nos a investir o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos conselhos, os nossos talentos. Ajuda-nos a investir no futuro com esperança. Ajuda-nos a plantar a nossa tamareira, ajuda-nos a plantar a nossa macieira. Ajuda-nos, Senhor, a entender que Tu és um Deus geracional. Tu és Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és Deus de geração em geração. Ajuda agora o Teu filho e a Tua filha a pegar esse passado e dizer: hoje você vai para a cova. Hoje eu vou colocar uma pedra. Hoje eu não vou mais carregar esse defunto. Hoje eu me livro dele. Foi, é coisa do passado. E agora eu vou viver o presente com sabedoria, olhando para o futuro com esperança. Eu vou viver os projetos de Deus para a minha vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez e está fazendo. Que essa semana seja uma semana extraordinária na vida dos Teus filhos. Que essa semana seja uma semana de portas abertas, de necessidades supridas. Que essa semana seja uma semana do sobrenatural de Deus. Que essa semana seja uma semana do agir extraordinário de Deus na vida do Teu povo. E ainda hoje eu te peço, Pai, quando o Teu filho ou a Tua filha colocar a planta dos pés na porta da casa, que o poder do Senhor entre com eles, que a glória do Senhor entre com eles, que a luz do Senhor entre com eles. Nosso passado, nosso presente, o nosso futuro está em Tuas mãos. Nos ajude a vivê-los para a glória do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Sei que Tu és fiel.